Boa noite, queridos, queridas. Muito boa noite, você que está nos visitando. Se sinta muito bem-vindo. É sempre um prazer, uma alegria enorme para essa igreja, né, ter você aqui com a gente e pessoas novas também para olhar para esse Jesus, olhar para esse Senhor amado, né, e caminhar com a gente, caminhar olhando para Ele. Eu queria chamar você agora junto comigo para a gente baixar nossas cabeças e obrigado e orarmos, falarmos com o Senhor, pedir a bênção dele sobre a mim que vou falar, a transmitir, compartilhar com você a palavra de Deus, mas também peça por você, peça pelo seu coração para que o Espírito do Senhor também alcance você e fale com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você chegou aqui, mas talvez tua mente ainda não chegou, esse é o momento de você concentrar, aquietar o coração para ouvir a palavra do Senhor. Santo Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Não existe outro Deus como o Senhor. E a gente, nessa hora, que a gente vai ouvir a Tua palavra santa, Senhor, a gente clama, Senhor, a gente pede a Tua ajuda, o Teu cuidado aqui, o Teu Espírito Santo aqui, para iluminar os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que de fato a gente ouça, de fato a gente compreenda, de fato a gente seja iluminado por essa palavra, Pai, que tem o poder para transformar a nossa vida, a nossa existência, os nossos dias, a nossa rotina. Deus, o Senhor, é o centro da história. O Teu Filho Jesus transformou a história da humanidade, Senhor. Ele é o Salvador e é por isso, é por Ele que a gente está aqui. É para encontrar com Ele, é para ouvir a voz dEle, direcionando, conduzindo, apontando o caminho para a nossa vida, Senhor. Queremos seguir Jesus, queremos ouvir a voz de Jesus nessa noite, Pai. Vem e nos abençoa, nos ajuda aqui, Pai, pela Tua muita bondade, Senhor. Que o Senhor faça isso hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, uma alegria poder compartilhar com você hoje aqui, no tema dessa série de mensagens, né, checklist, um tema onde a gente tem trabalhado aqui, como construir, né, passos para construir um futuro. Quando a gente pensa em futuro, né, todo mundo, não importa a vida, não importa como é que está, não importa se a pessoa caminha com Jesus, não importa se a pessoa ainda não caminha, não importa as crenças, o fato é, quando a gente fala de construir um futuro, né, de um futuro melhor, de um futuro bom, todo mundo quer. Isso é um consenso, né? Todo mundo quer um futuro legal, todo mundo pensa numa vida boa, né? Todo mundo almeja que o amanhã seja melhor do que hoje, né? Isso, você é igual a mim, e eu acho que todo ser humano almeja, deseja um futuro melhor. Acontece que quando a gente pensa assim, passos para construir um futuro, nem sempre a gente está disposto a dar alguns passos para construir o futuro. Pensar em passos, pensar numa caminhada, às vezes já soa como algo cansativo, algo difícil, e muitas vezes a gente desiste na hora de dar esses passos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente tem conversado sobre isso aqui nessa série, e hoje especificamente a gente vai tratar esse tema. Esteja atento às transições. Esteja atento às transições. E quando a gente fala de transição, essa palavra, ela tem vários significados no dicionário, né? Eu fui catar lá no dicionário, então quando você tem transição, lá você encontra alteração, outro sinônimo, mudança, uma transição é uma mudança, traz essa ideia também de passagem, transferência, transformação ou troca. Se você coloca lá no dicionário, você vai achar esses sinônimos aí.
E aí, um desses significados eu quis destacar porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai pensar hoje aqui. Transição é seria esse momento de passagem de um lugar para um outro lugar, ou de um estado de coisas para um outro estado, ou então de uma condição para outra condição. E aí a gente pode pensar aqui, existem aquelas transições existem vários tipos de transição, né? Por exemplo, você era rico e ficou pobre. Isso é uma transição, né? Que vai afetar a tua vida bastante. Ou então você era solteiro e agora você é casado, né? As coisas mudam bastante. Não dá para ter a vida que eu levava como solteiro agora que eu estou casado, né? As responsabilidades são outras, o contexto é outro, né? A caminhada é outra. Eu não durmo mais sozinho, né? Eu não acordo, eu não uso mais o banheiro sozinho, né? Eu tenho lá a minha escova de dente, fica junto com a escova de dente da outra pessoa, né? Então é um contexto diferente, mas é diferente também quando você está casado e você está lá, você e sua esposa, e aí de repente nasce um bebezinho, nasce um filho, nasce uma filha, e aí, de novo, é uma transição de um estado ou de uma condição que você estava antes, onde você podia viajar mais, você podia passear mais, você podia gastar mais, né, com as suas coisas, e agora você tem um filho, e aí sempre primeiro, pai e mãe, vai olhar e vai pensar no filho, né? É uma outra condição, um outro estado. Pastor Ricardo Agreste, ele fala que existem transições, ele chama a atenção para esse fato. Existem transições que a gente espera, que a gente se planeja para elas, que elas são previsíveis. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, né? Você estava namorando e aí você noiva, né? E aí quem noiva geralmente põe uma data, né? Assim, tem uma data, vai casar, e você sabe que daqui a tantos meses você vai estar casado, vai ser outra vida, outro estado de vida que você vai estar. Muita coisa vai permanecer do mesmo jeito, mas muita coisa vai mudar. Agora, existem transições que a gente não espera, que elas pegam a gente de surpresa e que a gente também vai ter que se adaptar a essas transições. A gente vai ter que mudar, se acomodar, mudar a nossa mente, mudar alguns hábitos, algumas coisas da nossa rotina para se encaixar naquele novo estado, naquela nova condição. Por exemplo, alguém que era casado e agora é viúvo. Ninguém esperava, não se esperava isso, mas foi uma condição que te assaltou, te atravessou agora, né? Ou você tinha lá o seu emprego e de repente você perdeu o emprego. E agora você vai ter que aprender a viver nessa condição temporária, né, que às vezes dura um tempo curto, às vezes se estende por um tempo maior. Então, essas transições, essas mudanças, elas fazem parte da vida. E quando a gente chega no final do ano, parece que é um período muito propício para a gente pensar em transições. Todo mundo fica mais sensibilizado, né, umas pessoas mais do que outras. E o ano está mudando, a economia, né? No Brasil é uma eterna transição, né? Está sempre em mudança. Mas a gente olha para o ano seguinte, tem algumas previsões, né? E esse período a gente pensar nessas transições é muito natural no final do ano. E naturalmente muitas pessoas têm o hábito de construir ou fazer as suas listas. Né? O que é que eu vou mudar? O que é que eu quero? Vou fazer uma dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me engajar em tal coisa, vou deixar outras coisas. Então, você faz planos, você faz uma lista. Acontece que muitos dos planos, e esse fazer planos, ele faz parte do ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Éden, lá, você volta lá para Gênesis, você vê que Deus fala assim, olha, ele abençoa o homem e a mulher que ele criou, e ele diz para eles crescerem e multiplicarem, né? Encherem a terra. Não se enche a terra do dia para a noite, não se enche a terra num piscar de olhos. Para que a terra um dia estivesse cheia, isso aí ia demandar muitos e muitos processos, muitas transições. Isso, de certa maneira, nos constitui como pessoas, como sujeito. A gente se depara com essas mudanças na nossa vida.
O grande problema é que, num momento como esse, quando a gente chega no final do ano e a gente vai preparar os nossos planos, muitas vezes, os planos que a gente coloca para a gente mesmo são planos que eu diria que são planos autônomos. Planos onde a gente simplesmente coloca lá na nossa lista e a gente não pensa em mais nada, a gente pensa nos nossos interesses, nas nossas finanças, talvez o máximo que você consiga ainda pensar em alguém além de você mesmo, seja na tua família nuclear, né? Você, sua esposa, seus filhos. Então, a gente planeja muitas vezes de maneira autônoma. A gente planeja pensando muitas vezes na nossa própria, em nós mesmos. E dificilmente, ou em grande parte das vezes, a gente não se lembra que existe um Criador, que quando Ele nos projetou, Ele deu ordens para o ser humano, e Ele tem desejos para o ser humano, Ele quer interferir na nossa vida, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, e muitas vezes a gente não lembra desse Criador, e a gente começa a construir uma série de planos, uma série de listas para o nosso ano, para as décadas que vão vir para frente, apenas pensando em mim. Então eu vou fazer um doutorado, vou fazer um MBA, eu vou viajar, vou seguir tal carreira, eu só vou ter filhos depois desse passo aqui, antes disso não, eu só vou casar se eu fizer isso, aquilo. Então, muitos de nós fazem planos sem considerar um Deus criador que é o rei de tudo isso aqui, e a gente faz planos de forma autônoma. Muitos de nós vão fazer planos autônomos. Mas é possível também que existam pessoas aqui que nem fazem planos autônomos. Eles não fazem planos. Então, esse cenário é um pouquinho diferente. Eu tô me reportando aqui a pessoas que não planejam. Vão tocando a vida, né, naquela filosofia lá do... Como é que é o nome do sambista, gente? Do Zeca Pagodinho, né? Que vai deixando a vida levar e prefere não planejar. Conheço muita gente assim. E isso não é novo também. Na filosofia, a história está cheia desses pensadores que falavam assim, vou aproveitar o momento. Não vou planejar nada de futuro. E isso é um erro também. Porque a gente foi criado para planejar, a gente foi criado para se engajar num plano que está estabelecido por alguém maior do que nós. E quando a gente não planeja, esse ato de não planejar, ele é uma decisão que a gente está tomando. Você consegue perceber isso? Quando a gente simplesmente decide não planejar a nossa vida, a gente está tomando uma decisão que vai nos afetar e vai afetar as pessoas que nos rodeiam também. Vai afetar o teu cônjuge, vai afetar os teus filhos. Se você é solteiro, vai afetar você, vai afetar os teus amigos, as pessoas que convivem com você. E os fatos da vida vão acontecer e simplesmente você é aquela pessoa que não planeja nada, você só pensa no imediato. Esse é um segundo cenário que eu queria pensar com você. Mas é possível também que a gente resolva, a gente decida no coração, ajustar os nossos planos, sabe? E aqui, pensando nesse momento aqui de final de ano, você olhar para o ano que vem, sabe? Esse é um momento muito oportuno, gente. Eu queria que você pensasse nisso com muito boa vontade, né? Esse é um momento muito oportuno para a gente olhar para o ano que vem e pensar como é que vai ser a minha vida, quais vão ser minhas prioridades, o que é que eu vou fazer nesse ano que se inicia. E aí, o convite de Deus para a gente vai falar sobre isso hoje, é que a gente possa, de fato, pegar os planos da gente, pegar a nossa checklist, a nossa lista, né, e a gente pegar ela e ajustá-la aos planos de Deus. Só que nesse ponto aí, ou nesse tópico, existe uma nuance aí, algo muito sutil. Que eu fiquei tentando encontrar uma palavra para isso, mas eu acho que a gente pode resumir isso por um auto-engano. Como é que seria esse auto-engano? Quando a gente, pelo fato de ser um cristão, o fato de repente, frequentar uma comunidade religiosa, frequentar uma igreja, e a gente acha assim, não, mas
eu já ando com Deus. Meus planos já estão seguindo aí com Deus, né? Ele já abençoa, né? Eu boto Deus na minha frente e Deus vai, né, levando tudo. E muitas vezes a gente engana o nosso coração achando que por uma prática religiosa, por uma caminhada religiosa, a nossa vida já está ajustada aos planos de Deus. E muitas vezes o que acontece é que na prática, na nossa rotina, lá no feijão com arroz, lá do dia a dia, a gente vai tomando as nossas decisões sem lembrar do que a palavra de Deus estabelece para a gente, dos planos que esse Deus Criador de fato tem. Eles ficam ali, a gente compreende eles, a gente ouve eles domingo após domingo, a gente lê nos livros, a gente lê na Bíblia, a gente se lembra, a gente sabe da existência deles, mas na prática, na concretude da nossa rotina, a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece até de fazer planos. Então essa coisa de você ir levando a tua vida sem planejar, pensando no imediato, muitas vezes é uma prática que é a nossa prática, como filhos de Deus também. E a gente precisa aprender que existe um lugar importante, se a gente quer de fato servir a Deus, se a gente quer de fato que a nossa vida, a gente possa ser bons administradores daquilo que Deus tem dado para a gente, se a gente quer de fato ver essa terra inteira sendo alcançada pelo Senhor, a gente precisa de organização. A gente precisa de se estruturar para que isso aconteça. Perdão. Você entende isso? Não dá para crescer, nenhuma estrutura cresce, nenhum plano vira concreto se a gente não estabelece passos, se a gente não se prepara para eles. E aí é nesse ponto que eu queria chamar o teu e o meu coração tem sido convocado por Deus, convidado por Deus a isso. Prepara o teu coração, prepara a tua vida, a tua existência, entendendo que você precisa ajustar os teus planos a Deus. Eu falei sobre planos autônomos e eu queria citar aqui essa frase aí do Mike Gorin, e ele diz assim: autonomia, veja bem, autonomia significa escolher a si mesmo como fonte para determinar o que, gente? O que é certo e errado. Ao invés de confiar na palavra de Deus para orientação. Então veja, é muito fácil a gente cair nisso aqui. É muito fácil a gente entrar nesse engano, né, de não atentar para a palavra de Deus e seguir a nossa vida, tocar a nossa vida, estabelecendo nas decisões práticas, né, de repente você fala assim, não, eu confio em Deus, eu confio em Jesus, a minha vida está entregue a Ele, mas na hora de escolher assim, eu vendo ou não vendo meu apartamento, eu troco ou não troco de emprego, a gente esquece, você entende? Então, na hora de tomar decisões, de entender o que é certo e o que é errado, muitas vezes o critério é estabelecido nada mais, nada menos por nós mesmos. E a gente esquece de consultar esse Deus, esse Rei soberano, que deveria controlar e guiar todos os nossos passos. Eu quero chamar você a pensar sobre um ponto da história bíblica, um ponto da história do povo de Deus, do povo de Israel, coberto ali de muitas transições importantíssimas na vida desse povo, dessas milhares de pessoas que estavam presas, escravas no Egito, né, durante longos anos, sofrendo ali, escravas numa terra de opressão, né, e o Egito na Bíblia ele traz essa lembrança para a gente da opressão e da escravidão. Esse povo, então, ele é liberto por Deus, ele sai daquela condição de escravidão e ele é chamado, é conduzido por Deus para uma terra que Deus prometeu, a terra de Canaã. E Moisés, então, é levantado, é chamado por Deus para tirar o povo do Egito e conduzir eles para a terra de Canaã, uma terra maravilhosa. Sabe esse futuro que a gente estava falando aqui?
que todo mundo deseja, onde não tem falta de nada, onde era um emblema ou um signo ali, um signo de coisas boas, de fartura, de tudo que a gente deseja, era a terra de Canaã. Mas nesse período, nessa saída aí, eles não saíram do Egito e caíram em Canaã. Antes eles passaram por onde? Você conhece a história, eles passaram pelo deserto, não é verdade? Então foram muitas transições, né? De um período onde eles estavam escravos, depois numa condição muito difícil ali nas areias do deserto, até que eles então entrariam na terra. E esse texto que a gente vai ler, eles estão na fronteira, prestes a entrar na terra de Canaã. Eles passaram por toda uma travessia no deserto e eles estão próximos de entrar na terra. É o momento que a gente vai ler então no livro de Deuteronômio, capítulo 8. A gente vai ler esse capítulo, tem apenas 20 versículos. Eu quero que você acompanhe e eu vou pontuando algumas coisinhas também no texto, antes da gente aplicar então para a nossa vida, tá bom? Se você está com a sua Bíblia, quiser abrir, quiser deixar marcado aí para ler depois, faça isso, tá? Deuteronômio 8, o versículo 1, diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Eu queria dar um primeiro destaque aí nessa palavra aí, ou nesse verbo, né? Para que vocês vivam, né? Para que vivais. Tem uma outra tradução da Bíblia, uma outra versão, que é a Bíblia Viva, que ela fala assim, olha, eu quero que Deus falando ali para o povo, cuidem em cumprir os mandamentos que eu ordeno a vocês hoje, para que vocês não apenas toquem a vida de vocês, para que vocês não apenas vivam. Sabe essa ideia que me lembra muito essa filosofia lá eu já ia dizer Martinho da Vila, como é que chama? O Zeca Pagodinho. De você ir levando e deixando a vida levar, você vive. A gente vive assim. É possível viver assim? Totalmente possível. A gente vai vivendo, vai tocando a vida, né? Acontece que essa vida, ela não tem muito um sabor de vida. Você já se percebeu vivendo assim? Você vai tocando a tua vida e você vive. A vida acontece, né? Um dia começa, depois ele termina, no outro dia continua, semana passa, meses passam, anos passam, décadas passam e a pessoa está lá vivendo. Mas o que Moisés aqui nesse texto de Deuteronômio está falando e o que o Senhor está destacando aqui é que ele de fato quer que ao entrar nessa terra, o que a gente viva nesse mundo aqui, uma vida de verdade, uma vida plena, uma vida completa, uma vida de fato plena. Essa ideia aí, para que você viva. E então você se multiplique e entre, possui a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Você já ouviu essas palavras na boca de alguém? Você lembra que o Senhor Jesus já falou isso aí? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então veja, o texto está falando que Deus, ele conduziu o povo durante aqueles 40 anos no deserto. Para quê, gente? O que é que ele fez? Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, aquele pão que caía do céu, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Então,
aqueles eventos ali no deserto, aquele período que não foi instantâneo, eles saíram do Egito e caíram em Canaã, eles passaram longos anos ali naquele deserto, Deus tinha propósitos ali. Você percebe isso? Deserto na vida do ser humano tem propósito. Deserto não é bom, deserto não é gostoso, deserto não é maravilhoso, deserto Deus coloca na nossa vida com um propósito. E um desses propósitos está expresso aí quando ele diz que Deus quer dar a entender, queria fazer o povo dele entender que não só de pão viverá o homem. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Veja o cuidado de Deus. Nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha, perceba que em vários pontos desse texto, Deus vai repetir essa palavra coração. O centro da vida, o centro das emoções, o centro do ser humano, o mais interior da gente. Deus está falando para eles, olha, saiba na tua mente, é isso? Saiba aqui, no teu intelecto, né, na tua lógica. Deus não está falando de lógica, Deus não está falando apenas do intelecto. Ele está dizendo, saiba, pois, no teu coração, no mais íntimo do teu coração, que Deus estava ali como um pai a disciplinar o seu filho que ele ama. Versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Veja a descrição da terra que o Senhor está dando ali para o povo. Uma boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então, tinha cereal, né, tinha água em abundância, tinha leite, né, não sei se nesse passei aqui, acho que não, mas em outros textos lá do Pentateuco também, a referência à terra prometida é que é uma terra que mana leite e mel com abundância, tudo aquilo que o ser humano precisa. Versículo 9, terra que comerás o pão sem escassez. Sonho de consumo para todo mundo aqui, né? Comer o pão sem escassez, comer a tua comida, ter tua despensa farta, sem escassez, sem preocupações, né? Porque as coisas vão faltar, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras, olha como são as pedras dessa terra. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Então veja, é uma terra abundante em metais preciosos, em minerais. Então esse cenário que está sendo descrito aí é um cenário de abundância, de fartura. Um cenário que lembra para a gente aquele mundo perfeito, maravilhoso, que Deus criou lá no começo, onde o ser humano não tinha falta de nada. Comerás, versículo 10, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Terra que comerá... Perdão. É isso? Versículo 11, estou correto? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o que, gente? O teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Veja, esse é o tipo de coisa que a gente não fala. A gente não fala com a nossa boca. Mas Deus está chamando o povo aqui, Moisés está destacando isso aqui para o povo, não pensando assim em comportamentos necessariamente, ou em ações que a gente tome, mas o foco aqui é no coração. E o texto diz assim, olha, não diga no teu coração, lá no teu íntimo, não diga, olha, foi a minha força que conseguiu conquistar isso aqui. Foi as minhas habilidades, o poder do meu braço que adquiriram essas riquezas. Às vezes a gente, na caminhada, né, como cristão, ou na caminhada religiosa, jamais você vai falar isso com a tua boca. Mas o texto está chamando a gente para um cuidado muito interior, muito profundo, de não falar ou não dizer no nosso coração, ou não acreditar isso no nosso coração. Versículo 18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Esse é um texto onde Moisés está falando ali para um povo que tem aliança com Deus. E eu queria, antes da gente prosseguir, que você pensasse um pouquinho nesse contexto onde o texto é escrito, esse texto aqui no livro de Deuteronômio. Esse é um povo que tem aliança com Deus. É um povo que tem um pacto com Deus. Esse povo pertence a Deus, foi escolhido por Deus há muitas gerações antes. E esse povo ele tem uma aliança, ele é compromissado com Deus. O texto do capítulo anterior, aí no versículo 6 a 8 do capítulo 7, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. Povo separado, foi um povo separado por Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Israel não era o único povo a habitar aquelas regiões ali. Existiam vários outros, né? Cananeus, amorreus, filisteus, várias outras nações habitavam aquele lugar, aquela região ali, aquela terra, mas Deus ele escolheu um povo para que fosse o seu próprio povo. E aí, no versículo 7, Deus esclarece um pouquinho mais sobre o teor dessa aliança, e ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, Deus não se afeiçoou de vocês, nem escolheu vocês, porque vocês fossem mais numerosos do que qualquer povo, porque eres, na verdade, o menor dos povos. Deus não escolheu esse povo aqui porque eles eram melhores, porque eles tinham algum mérito. Deus escolheu eles, na verdade, eles eram o menor de todos os povos. E por que então que Deus os escolheu? Porque o Senhor vos amava. O Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então veja, aquela nação, aquele povo ali que estava prestes a viver uma transição profunda na vida deles, no modo de vida, eles iam entrar numa terra maravilhosa. Esse era um momento ali de tomar muito cuidado,
de tomar muito cuidado não apenas com o comportamento exterior, mas cuidar principalmente do coração, que é o que gera as nossas atitudes. Naquela fronteira ali, prestes a entrar na terra, Deus está dando conselhos para esse povo, está alertando esse povo aqui e lembrando algo essencial que dizia respeito à identidade deles como povo. E Deus diz assim, olha, vocês foram escolhidos por Deus, não porque vocês são melhores, não porque vocês eram mais numerosos. Deus escolheu, separou vocês com um propósito. E Ele fez isso porque Ele amava vocês. E por causa do juramento que Ele fez aos vossos pais. Opa, que juramento? Que juramento foi esse? Que pais são esses que Ele está falando? E aí a gente precisa relembrar aqui, nesse contexto, a gente precisa lembrar que esse povo, ele pertence, tem uma aliança com Deus, e essa aliança, ela foi estabelecida lá atrás com, por exemplo, se você olhar lá em Gênesis 15, capítulos 15 e capítulos 17, a gente não vai ter tempo de ler aqui, mas eu quero aconselhar você a ler esses dois textos aí preciosos em outro momento, na sua casa. Gênesis 15 e 17 tem lá a promessa ou a aliança que Deus estabelece com Abraão. Né? Abraão que era Abraão e Sara, um casal que não podiam ter filhos, e Deus ele chama Abraão para que Abraão pertença a ele. Ele não chamou Abraão porque Abraão era melhor do que ninguém, ou porque Abraão estivesse buscando a ele, mas ele chama Abraão, ele escolhe Abraão de maneira soberana, não porque Abraão merecesse nada, e ele diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão faz isso, não sem relutar, né? Mas ele toma essa postura de obediência, obedece a Deus pela fé, e Deus então promete algumas coisas para Abraão. Dentre essas promessas, ele diz assim, olha, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Você que não tem filhos hoje, você vai ser uma grande nação, um grande povo que vai encher essa terra. Tua descendência será como as estrelas do céu, que você não vai nem conseguir contar. Isso era impossível naquele ponto, naquele momento da história. Abraão já era idoso, a mulher dele era estéril, já era muito velha também. Mas Deus então promete multiplicar a descendência, criar um povo de muitas pessoas, muitos filhos que ele daria para Abraão. Mas Deus diz assim, olha Abraão, eu vou te abençoar, mas essa bênção não é só para você. Essa bênção não é simplesmente para eu abençoar a tua casa, para eu fazer bem a tua casa. Porque isso não é da natureza de Deus, de que a gente retenha as bênçãos, as coisas boas que Ele dá só para a gente. O próprio Deus, Ele o tempo inteiro, Ele criou esse universo para o bem do ser humano. E Ele diz assim, Abraão, você vai ser uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Então, Abraão ele seria abençoado com o propósito de abençoar todos os povos da terra. E aí, de novo, eu cito o Gorin, e ele diz assim, há 3 elementos principais na aliança de Deus com Abraão. Deus promete, primeiro, um relacionamento pessoal com Abraão, mas Deus promete também a transformação de uma família em uma nação, e em terceiro lugar, Ele promete a terra. Essas promessas sempre têm em vista abençoar todas as nações. Então, o plano de Deus para Abraão, para a família dele, para ele, a esposa, aquele filho que nasceu deles, o Isaac, não era só para que a família deles vivesse bem, vivesse confortável, tivesse o carro do ano, ou tivesse o camelo do ano, né? Tivesse a tenda, né? Tenda própria, né? Vivessem maravilhosos lá na fartura. Deus queria que ele se expandisse, que ele multiplicasse, que ele crescesse, se fortalecesse. Mas não era para fazer o nome dele conhecido, a fama dele conhecida e expandida naquele mundo. Deus queria que através daquela família, e se você perceber, esse é um padrão em toda a Bíblia, Deus usa famílias, Deus usou famílias na história para realizar a sua missão, os seus propósitos de abençoar toda a terra. Então,
pensa comigo, meu querido, minha querida, você que é recém-casado, você que tem alguns anos de casado, você que tem filho, você que é solteiro ainda, Deus quer, em primeiro lugar, que você pertença a Ele, que você seja dele, que a tua vida abençoe a vida de quem convive com você. Mas se você pensa também, se você deseja construir uma família, você quer ter filhos, você quer participar desse movimento de Deus, desse mandato de Deus de multiplicar, de expandir, de crescer e encher toda a terra, o plano de Deus não pode ser autônomo. Você não pode simplesmente traçar uma lista para o ano que vem, pensando apenas em você, no teu casamento, nos teus planos, na tua família imediata, nas pessoas que convivem com você. Deus chamou a gente para algo maior do que isso. Deus chamou a gente para olhar além. E não quer dizer que a gente, assim, que os planos para a nossa vida vão ser assim, sabe, espetaculares, catastróficos, hiperbólicos, que vão, sabe, tua família vai ser conhecida e tal. Mas não é disso que a gente está falando, não é de coisas, assim, precisamos ser pessoas relevantes. Eu não estou falando disso. A palavra de Deus está chamando a gente para que, de fato e de verdade, a nossa vida proclame Deus, abençoe as nações, colabore no que Deus está fazendo nesse mundo. Talvez a colaboração que a família da gente vai dar, que a tua vida vai dar, nesse reino de Deus que está multiplicando nessa terra, vai ser uma colaboração muito, como é que eu posso dizer, imperceptível, invisível aos olhos humanos, que não vão estar lá nos holofotes, que com certeza não vão ser divulgados na mídia. Outro dia alguém estava falando, acho que foi num culto que eu estive essa semana, e o pastor estava falando assim, a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja que está lá no Oriente Médio, que está entre os muçulmanos, é a igreja que mais cresce. Isso a gente não escuta, né, na Globo News, isso a gente não escuta nos noticiários, porque é o agir de Deus em lugares inimagináveis, em lugares que a gente não imagina o que é que está acontecendo ali, e há uma profusão de vida, de pessoas que estão tendo suas vidas transformadas e que às vezes a gente não sabe. Deus quer usar a igreja dele na cidade do Recife para transformar essa cidade. Ele quer usar a minha família, a tua família, os teus filhos que virão. Eu olhar para o meu filho hoje, que tem 3 anos, para a minha filha de 5 anos, e eu não olhar apenas para uma menina, não olhar apenas para um menino que estão ali na minha frente, né? E que eu quero o melhor para a vida deles, eu quero que eles estudem em escolas boas, eu quero, que eles tenham as coisas necessárias para o desenvolvimento deles, mas é olhar para aquela vida ali, aquele filho, e pensar que ele um dia vai ser pai de uma outra família. E que, como pai de uma outra família, ele também vai ter filhos que vão gerar outras famílias. E a partir disso, e fora o fato de que ele vai ser um cristão, que vai impactar esse mundo também, nas áreas de atuação dele, na vida dele, como alguém que vai proclamar o Evangelho. Deus quer usar a minha vida e a tua para abençoar todas as nações, para comunicar esse Evangelho do Salvador, Jesus Cristo. Algo fez. Voltou. Mas esse povo, né, que tinha essa grande missão de abençoar todas as famílias da terra, ele deu todos os indícios, desde o começo, de que não conseguia fazer isso, que era inabilidoso para fazer esse negócio sozinho, né? Todos, desde Abraão até os filhos de Abraão e as famílias que vieram após, todos eles mostraram como que, sozinhos, eles não conseguiam fazer e cumprir essa missão. E essa é exatamente a nossa realidade também. A gente foi chamado para uma obra grande demais, para olhar para além de nós mesmos. E isso não é natural do ser humano. Isso não é natural de mim, né? Naturalmente eu penso nos meus projetos. Naturalmente eu priorizo as minhas demandas, as minhas coisas, né? Dificilmente, não é natural para mim, por causa do pecado que tem dentro de mim, eu olhar para a necessidade do outro, eu pensar primeiro no outro e só depois em mim.
Isso não é natural ao ser humano. Por isso que eu queria destacar com você isso. Só é possível cumprir essa missão por causa de Jesus e na força de Jesus. Você podia repetir essa frase comigo? Só é possível por causa de Jesus e na força de Jesus. Espero que isso traga tanto consolo ao seu coração e tanta esperança ao teu coração quanto traz para o meu. Deus quer me usar, Deus quer te usar. E isso só é possível através de Jesus. Os mandamentos, as leis de Deus tão altas, mostravam para o povo o tempo todo que eles não conseguiriam sozinhos. Vamos avançar. Então, de forma prática, Deus ele está convocando o seu povo ali, está alertando o seu povo naquele limiar de uma transição tão grande. E ele convoca e chama a nós também aqui, você, povo de Deus, você que quer caminhar com Deus, ele convoca você também nos momentos de transição a ajustar os planos, os seus planos aos planos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ajuste os seus planos aos planos de Deus. Vou falar 3 coisas, tá, gente? Vou querer ser bem didático aqui para que você guarde bem esses 3 pontos que a gente vai falar. Primeiro lugar, nos momentos de transição, o que é que você precisa fazer? Você precisa ajustar. Ajusta os teus planos aos planos de Deus. Você já pensou nisso de forma concreta? Você tem uma tarefinha para casa. Você tem planos para o ano que vem? Você tem coisas que você listou, coisas que você pretende para o ano que vem? Dá uma conferida depois, assim, ó. Como que esses planos, eles estão se ajustando aos planos eternos de Deus. Aquilo que Deus mostra na sua palavra. E aí, nos versículos 1 e 2, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Versículo 6, aí está 2, mas é o 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Veja, Deus está chamando aqui, inequivocamente, Ele está chamando a gente à obediência. Deus está chamando você e eu a obedecer os mandamentos dEle. A palavra de Deus, Deus tem ordens, tem mandamentos para a gente. Nossa cultura não é simpática a ordens. A gente não é naturalmente afeito a ordens, a essa ideia de mandamentos. Isso soa como coisa autoritária no ouvido da gente, né? De um Deus aí que está mandando um monte de coisa, né? Ordens de cima para baixo e a gente só tem que engolir. A cultura da gente tende a olhar para mandamentos, regras, a gente tende a olhar com essa antipatia natural. Muito natural, porque a gente vive numa sociedade que é consumista. Então, a gente pensa primeiro nos nossos direitos. A gente nunca pensa nos nossos deveres. Mas como ser humano, criado por um Deus, a gente foi criado para obedecer a esse Deus, para viver de acordo com o Criador. E não de acordo com o meu próprio umbigo, com as minhas próprias vontades, de maneira autônoma. Existe um Deus que determina o que é certo e errado. E o convite de Deus para nós hoje... Assim. O convite de Deus para a gente hoje é que a gente ajuste os nossos planos aos planos desse Deus. Amém? Que a gente obedeça a Deus, que a gente olhe para Deus e obedeça. Agora, essa obediência não é aquela obediência mecânica, não é aquela obediência religiosa, não é aquela obediência legalista, porque isso é fácil fazer. Lembra que quando a gente estava lendo o texto, em vários momentos, Moisés está destacando ali, olha, é no teu coração. Não diz no teu coração, é lá no interior. Deus está chamando a gente para que a gente tenha temor de Deus. Porque é o temor de Deus para esse povo que tem uma aliança com Ele, que vai fazer a gente obedecer e amar a Deus acima das outras coisas.
E então a obediência ela vai vir como uma consequência desse amor, desse temor. Amém? Então, primeiro ponto, nos momentos de transição, ajuste os seus planos aos planos de Deus. Em segundo lugar, nesses momentos, lembre a palavra de Deus. Recorde a palavra de Deus. Lembra a palavra de Deus. E como é que a gente pode fazer isso? O texto, no versículo 2, ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Veja, se lembra daquela caminhada lá no deserto, se lembra daquele período ali difícil, daquele período de provações, daquela experiência com Deus. E via de regra, gente, me diga se com você é assim, mas nos momentos de maior deserto, de maiores dificuldades na nossa vida, são os momentos onde a gente mais para ouvir Deus, ou para buscar Deus, ou para pedir ajuda com Deus. Sabe aqueles momentos onde você foi tão prensado, amarrotado, esmagado ali por pressões, e que parece que foram os momentos na tua vida que você mais teve comunhão com Deus, que você mais ouviu a voz de Deus, que você mais clamou por Deus, e que em alguns casos a gente sente até saudade daquela vida, daquele momento ali, por pior que estivesse passando, de tanto que a gente se aproximou do Senhor. Então, lembra dessas experiências, lembra como que essas experiências com Deus, elas clareiam a palavra de Deus na tua vida. E o versículo 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É a palavra de Deus que lembra para a gente essa aliança. É a palavra de Deus que lembra para a gente quem é o nosso Deus. Eu sou o quê nesse mundo? Eu estou aqui para ser um executivo, para ser uma pessoa de sucesso, para ser, sei lá, alguém reconhecido. Não é para isso que Deus me colocou aqui nesse negócio. Deus me criou e eu sou dele, eu pertenço a ele, eu tenho uma aliança com ele. Sabe quem é que lembra a gente disso? A palavra de Deus. Como é que eu vou obedecer a Deus, os mandamentos de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus? E aqui, de forma muito prática, eu queria recomendar a você. Existem práticas na tua vida que vão te ajudar, vão manter a tua memória sempre fresca a respeito da palavra de Deus. Lembra a palavra de Deus. Adiciona essas práticas na tua vida. Que práticas? Leitura da palavra. Põe isso na tua agenda, na tua rotina semanal. Separa um horário. Se a gente não dá passo, gente, você pode querer ter um futuro maravilhoso, mas se você não der os passos de colocar lá na tua agenda, quando você vai, eu faço uma lista todo início de semana. Se eu não colocar lá, tal hora eu vou orar, esse horário aqui é para fazer o culto da minha família, esse horário aqui eu vou fazer isso. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando entra segunda-feira? A rotina vai, passando feito um trator, engolindo os nossos dias. É assim que acontece? Então, coloca isso nos teus planos, coloca isso de forma concreta na tua agenda. Mas não apenas a leitura da Bíblia, a oração. Gasta tempo com esse Deus, cultiva essa amizade com o Senhor. Para ouvir o Senhor. Oração é um tempo da gente silenciar a nossa voz, a nossa vontade, para a gente ouvir a voz do Criador, a voz desse Deus que a Bíblia diz que te ama. Então para ouvir o Senhor, para orar. Mas nenhuma dessas práticas, e tem outras, tantas outras que a gente poderia falar aqui, mas nenhuma dessas práticas, se a gente inventa elas de fazer elas sozinho, elas não vão frutificar o quanto elas poderiam. A gente precisa de comunidade. E aqui eu quero chamar você fortemente a isso. É preciso, nessa geração tão individualista que a gente vive, que você adicione práticas na tua vida, na tua caminhada, práticas pessoais individuais, é preciso sim. Mas é preciso também que você adicione um outro ingrediente aí.
É preciso que você pegue comunidade e coloca na tua agenda, coloca na tua rotina essa coisa chamada comunidade. Como? Sabe? Chama aquele amigo, aquela amiga sua para ir jantar na tua casa, sabe? Compartilha com o teu vizinho, às vezes é assim, às vezes não é só chama o teu vizinho, né? Antes de chamar, a gente precisa conhecer o vizinho da nossa porta ao lado, né? Porque nos apartamentos que a gente vive, às vezes a gente não sabe nem a pessoa que está morando na porta do lado, né? Então, começa a colocar comunidade na tua rotina, amigos, irmãos, pessoas que estão caminhando também para o alvo, que estão caminhando com Jesus, traz para junto da tua rotina, para andar junto com essas pessoas, para jantar junto, para saber da vida, para ter como um referencial, para aprender com elas, para ensinar a elas. A gente tem tanto para dar. E às vezes a gente se fecha no mundinho da gente ali, né? Eu com a minha mulher, que eu amo, maravilhoso, né? Ou então eu com a minha família, meus filhos, e a gente não deixa essa bênção transbordar para outros. Então a gente precisa incluir comunidade. Sabe o que é que isso significa também? Tem uma coisa chamada pequeno grupo. Vamos inserir essa prática na nossa rotina. Gente, isso vai mexer tanto com a gente. Isso vai mexer tanto com você. Isso mexe tanto comigo. Essa semana a gente estava falando aqui, quem é lá do grupo não vai me deixar, não vai me deixar mentir aqui. Essa semana a gente estava dizendo como que nessa caminhada, né, nesse exército, nessa guerra dessa vida louca que a gente vive aqui, se a gente não se eu não paro ali no grupo, na verdade o que a gente falou foi assim, nessa guerra que a gente vive, nessa vida aqui, como o grupo pequeno é esse momento onde Deus, através daqueles irmãos, daquela galera que está ali compartilhando, como Deus me lembra o foco, como Deus retoma assim, olha para lá, olha para frente, sabe? Deixa dessa crise aí, deixa de ficar aperreado com as contas que você tem, que a matemática não fecha lá na tua finança, deixa de ficar preocupado com ambições aí, coisas que você tem só para você, egoístas. Pensa no mundo, pensa na missão de Deus. Grupo pequeno faz isso, gente. Mas às vezes, nessa sociedade de consumo que a gente vive, é mais cômodo, e Provérbios fala isso, é mais cômodo eu andar aqui, sozinho, sem ter esses lembretes chatos, né, que confrontam o meu coração. É mais cômodo a gente andar sozinho. É ou não é? Provérbios capítulo 18 fala que o solitário, é bem curioso esse texto, o solitário busca apenas os seus próprios interesses. Então a gente precisa adicionar práticas que vão lembrar a palavra de Deus, mas a gente também precisa adicionar comunidade. Teu irmão, tua irmã vão estar chamando você, olha, lembra da palavra, lembra dos planos de Deus. A gente não está aqui para viver só para a gente. Vamos viver para abençoar esse mundo. Então qual foi mesmo o primeiro, gente? Dá para lembrar aí? Ajuste. Em segundo lugar, lembre. E em terceiro lugar, nos momentos de transição, nós devemos aprender a louvar. Louvar a Deus. Aprender a celebrar. Né? A gente luta tanto às vezes, a gente corre tanto, mas em tantos momentos a gente esquece de celebrar. A gente esquece dessa prática. E às vezes a gente tem muito Deus como aquele Deus sério, né? Aquele Deus carrancudo que só está mandando a gente fazer coisas. Mas se você olhar para a história do povo judeu, né? Do povo de Israel, quem conhece um pouco da cultura judaica, né? Mesmo a atual, sabe que o povo judeu é um povo que adora festejar. Né? E Deus, na história do seu povo, Ele instituiu várias festas ali, várias datas para o povo celebrar a vida. O nosso Deus, C.S. Lewis fala disso assim, de uma forma brilhante, o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, que é um Deus alegre, um Deus que celebra a vida, que chama o ser humano para uma celebração de vida. Deus não é Deus triste, não. Quantas vezes, isso é uma coisa que
pessoalmente me revolta muito. Quantas vezes a gente olha para o cristão, que deveria ser a pessoa mais alegre da face da terra, e é a pessoa mais sem graça, a pessoa mais, sabe, com a vida mais assim, que parece que perdeu totalmente o sabor. Você já teve essa impressão também, ou sou eu? Sabe, Deus chamou a gente para que a gente celebre nessa vida, que a gente se alegre, que a gente festeje, que a gente louve, desfrute de uma vida realmente plena. O Jardim do Éden era isso, o Jardim dos Prazeres, essa terra prometida que leite, mel, minerais, ouro, só coisas boas, coisas, sabe? Deus chamou a gente para isso. E veja bem, o alerta que Deus está dando ali para o seu povo, ele diz assim: comerás, na hora que você não está prestes a entrar nessa terra, quando você entrar, que você tiver possuído aquelas casas, aquele lugar ali, então você lembra, né? Comerás, te fartarás, e então você louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Quando você entrar lá, não fique achando que foi você, não. Não fique achando que foi o teu mérito, as coisas, as tuas potencialidades, aquilo que você sabe fazer. Quando você entrar, você tem uma coisa para fazer, você tem que reconhecer, você tem que lembrar, você tem que ver que foi Deus que te deu. E ao fazer isso, louva a esse Deus, agradece a esse Deus, reconhece a esse Deus, celebra a esse Deus. E essa é uma prática que às vezes a gente esquece, mas é tão importante a gente fazer. E às vezes a gente precisa colocar marcos mesmo, né? Eu vou celebrar o aniversário de casamento, esses 10 anos de casamento que Deus me deu. Se a gente não marca, se a gente não se decide a fazer isso, é muito fácil da gente sendo engolido pelas demandas, pela rotina, pela falta de dinheiro. Às vezes tem dinheiro não, gente, para celebrar não. Não é assim? É ou não é? Pelo menos lá em casa é. Né? A gente não tem dinheiro não, minha gente. É aquela galera que vem falar com a gente, a realidade da vida, né? Não é assim não, a vida não. Mas no dia a dia, não tem dinheiro mesmo não para celebrar. Às vezes vai faltar, há momentos que Deus vai te dar com fartura, né? Maravilha. Mas às vezes não, mas não deixa de celebrar. Não deixa de adorar ao teu Deus. Tenha isso como uma prática que vai alimentar, vai expandir o teu coração ainda mais. E Deus vai ser honrado e glorificado na tua vida. Ajuste, lembre e louve. Conheça, ajuste, né? Em primeiro lugar, nesses momentos de transição. Talvez tem gente aqui, né, que está para ter neném, está para ter filho, e a vida vai mudar bastante. Tem gente que está para casar, não sei se já está noivo, né? Tem gente que quer, né? Tem gente que casou há pouco tempo, né? E que está se planejando para ter um filho, enfim. São várias fases, vários contextos aí de vida, né? Mudanças que a gente vai enfrentar. Nessas mudanças, lembra primeiro de ajustar os teus planos aos planos e aos mandamentos do Senhor. Obedece, conhece a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Esse Evangelho de Jesus que tem o poder para transformar todo mundo, né? Tirar da escravidão do pecado e transportar para o reino do amor de Deus. Conhece essa palavra do Evangelho para você primeiro. E então também obedece aos mandamentos de Deus e seja aquele que proclama, seja aquele que transmite, seja aquele que dá a vida, que soa, né, suor e lágrimas, que dá a vida por esse Evangelho. Deus não chamou a gente para que a bênção fique contida apenas na gente, mas para que a gente abra e multiplique, expanda essa bênção para todas as nações. Então, ajusta os teus planos aos de Deus. Em segundo lugar, lembre, adicione práticas e comunidade à sua rotina para jamais esquecer essa palavra do Evangelho. Sabe por quê? Porque amanhã tem um autor que eu gosto muito,
o Roy Williams, que ele diz assim: na hora que você dorme, vem o varredor do sono. Conhece o varredor do sono? Vem com a vassourinha dele assim, ó, e varre todas aquelas memórias tuas para você esquecer. Então você vai dormir hoje, amanhã o varredor do sono passou e essas coisas vão se esquecendo, vão ficando pelo caminho. Então você precisa adicionar essas práticas, você precisa adicionar algumas disciplinas na tua vida, você precisa adicionar gente, se engajar num grupo pequeno, estar mais junto das pessoas, mais junto da tua igreja, servir mais ao outro. Adiciona isso para você jamais esquecer desse evangelho. E por último, louve ao Senhor. Reconheça a graça de Jesus nos seus caminhos, seja grato a Deus e celebre. A gente precisa muito celebrar esse Deus, né? Final do ano também é momento de celebrar, não é? Quanta coisa Deus fez na tua vida esse ano. É momento da gente também lembrar e celebrar. Talvez haja pessoas aqui que não tem essa aliança, não se percebe dentro dessa aliança com Deus ainda. E se esse é o teu caso, eu quero chamar você a dizer assim: Deus, eu quero ter essa aliança contigo. Eu quero ajustar a minha vida aos teus propósitos nessa terra. Eu quero, Deus, faz isso, me ilumina. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Só quem pode fazer isso é o Espírito do Senhor. Então, se esse é o teu caso, você percebe que você ainda não fez nada disso porque você nem entrou na aliança ainda. Clama a Deus por isso hoje, que a partir desse momento, a partir dessa entrega, o Senhor pode transformar a tua vida de uma vez por todas. E através de você, abençoar tantos outros aí que convivem com você.